Olá, queridos, estamos de volta para mais um programa Palavra da Cruz, falando sobre os fundamentos da fé de John MacArthur, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a salvação. Nós vimos semana passada, o resumo, a última semana que nós falamos há 2 meses atrás. Então agora nós vamos entrar realmente. Ontem nós falamos o resumo total desde o começo lá da palavra de Deus até Deus, seu caráter e seu atributo e Cristo Jesus. E agora nós vamos entrar. O motivo de Jesus ter morrido na cruz foi por causa da salvação da humanidade. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a salvação essa semana. Então, começando a falar sobre isso, um texto que nós podemos iniciar para falar sobre esse tema é Efésios 2, 8 a 10, que fala assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus os preparou de antemão para que nós os praticássemos. Então aqui nós vemos algo primordial dentro da salvação, que é a graça. Pois vocês são salvos por meio da graça. O que é graça? Graça é um favor imerecido. É algo que eu recebi, um presente, algo que eu não mereço e eu recebi gratuitamente. Então, assim, nós merecíamos, como nós já vimos antes, a condição do homem. Nós merecemos a condenação eterna. O homem, ele não merece a condenação, ele já está condenado. O homem em Cristo Jesus, ou melhor, o homem na presença de Deus, na presença de Cristo Jesus, é um homem morto, condenado em seus pecados e delitos. Nada que o homem possa fazer é capaz de tirar ele desta condição. Então, nós precisamos entender esse princípio. O homem está morto em seus pecados e delitos. Nada que o homem possa fazer pode ser algo significante na presença de Deus. Então, nós somos salvos pela graça por meio da fé. Então, a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Então, nada que o homem possa fazer é algo significativo na presença de Deus. Então, o próprio Deus enviou o seu único filho para morrer por nós, cumprindo ali o sacrifício, porque o preço do pecado é a morte, é o sangue derramado. Então, o pecado, para ser perdoado, alguém tem que pagar o preço, e é o preço de sangue. Então, nós, por nós mesmos, nós não temos a condição de fazer algo significativo na presença de Deus. Então, nós somos salvos pela graça, algo que eu não mereço, eu já estou condenado, mas através da graça, por meio da fé, algo que o próprio Deus coloca no nosso coração, o próprio Deus nos estende a mão, abre os nossos olhos, coloca a fé em nosso coração, e aí sim eu consigo enxergar a graça, consigo enxergar todo o sacrifício de Deus. E isso não vem de nós, por quê? Fala, isso não vem de vós, é dom de Deus, não é por obras, para que ninguém se glorie. Então, toda a salvação, tudo que envolve a salvação é tudo para a honra e glória de Deus. Tudo neste mundo, toda a criação, tudo foi criado para honrar e glorificar o nome de Deus. Então, o homem pecou ali diante de Deus, ele se afastou de Deus, ele parou de glorificar a Deus e se tornou inútil na sua presença. Nada que o homem possa fazer é aceitável na presença de Deus por si só. Então, uma pessoa é boazinha, nossa, merece o céu. Não, essa pessoa é pecadora, essa pessoa na presença de Deus, ela é morta. Nós só podemos fazer as coisas significativas na presença de Deus através de Cristo Jesus e do Espírito Santo que habita em nós. Então, nós somos salvos pela graça, algo que eu não mereço, e essa graça ela vem por meio da fé, e isso não vem de nós. É dom de Deus, algo dado por Deus através do seu Espírito Santo. Não por obras, e aí ele justifica, porque para ninguém se gloriar. Vamos chegar no céu, eu cheguei aqui no céu porque eu fiz algo bom. Não, ninguém conseguiria fazer algo bom o suficiente na presença de Deus. Nada significativo na presença de Deus. E aí ele continua, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus,
realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. E isso é a partir da salvação. O homem ele foi criado, sim, para glorificar a Deus, mas o pecado quebrou esse relacionamento. Então, através dessa graça por meio da fé, um dom dado por Deus, nós somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, os quais Deus as preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então, a partir da nossa salvação, a partir da obra de Deus feita em nosso coração, abrindo os nossos olhos, os nossos ouvidos para ouvir a palavra de Deus, para enxergar aquilo que Cristo realmente fez, a partir disso nós somos capazes de realizar boas obras na presença de Deus. E aquilo que a gente faz se torna significativo apenas através de Cristo Jesus e do seu Espírito Santo. John Eddy, um pregador escocês lá do século XIX, ele disse, comentando sobre esse texto, sobre a salvação, ele fala: homens sem Cristo são mortos que andam, tipo The Walking Dead, zumbis, pessoas sem vida nenhuma que andam. As belezas da santidade não atraem o homem em sua insensibilidade moral, nem as misérias do inferno os detêm. Você pode falar com o descrente sobre o céu e ele não demonstrará o menor interesse. Você pode falar-lhe sobre o inferno e ele não terá medo nenhum. Essas pessoas não precisam de renovação, não precisam de reparos, não precisam de restauração. Elas precisam de ressurreição, precisam de vida, porque estão mortos. Então aqui nós podemos ver realmente quem somos na presença de Deus, a nossa condição. Homens mortos em nossos pecados e delitos. E aí entra duas perguntas. Como a obra redentora de Cristo se aplica ao homem? Nós vimos toda a obra redentora de Cristo já. Como isso se aplica a nós? E como podemos saber se alguém é realmente um cristão? Como podemos saber se alguém é realmente salvo? Deus ele decretou, ordenou um plano de salvação que ele mesmo nos revelou na Bíblia. E nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso amanhã. Agora nós aprenderemos como ele salva os que creem. Então amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre a soberania de Deus na salvação. Então, que Deus te abençoe grandemente e até amanhã.